Agora nós vamos falar aí de um assunto que está deixando muita gente preocupada. A queda de cabelo em pacientes com a Covid-19 tem levado homens e mulheres de todas as idades aos consultórios de dermatologia. E quem vai falar mais sobre esse assunto conosco aqui no Band Mulher é a dermatologista Annelise Dutra. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda novamente aqui no nosso programa. Boa tarde, Débora. É sempre um prazer estar com vocês. É muito bom. Eu agradeço novamente por estar com vocês. Obrigada, Annelise. Annelise, explica aí pra gente. Teve um aumento aí que é bem preocupante aí, preocupa muitas pessoas. Esse aumento de 80% dessa procura para esses tratamentos. Explica pra gente esse aumento. Olha, teve um aumento importante na procura, principalmente pela queda que a gente fala nesse período Covid, pós-Covid. Teve um trabalho até realizado falando que 25% dos sintomas que restaram de sequelas pós-Covid foi queda de cabelo. E gerou esse aumento de procura no consultório, que a gente fala de um volume de 80% de procura pela queixa queda de cabelo, né? Então, é uma procura importante. Alguns fatores relacionados a isso, sim, é o pós-Covid, e outro fator que a gente leva muito em conta, o estresse pela situação. Então, a gente tem tido uma procura importante. E, doutora, então a queda de cabelo, ela pode ser maior aí aos pacientes aí que tiveram a Covid? Sim, e assim, na verdade, né, quando a gente tem algumas doenças, né, virais, inflamatórias, a gente pode até levar em conta falando, por exemplo, dengue, chikungunya, que também são doenças que causam muitas vezes queda pós, e o Covid causou, né, e tem causado uma queda importante. A gente tem que lembrar que alguns fatores podem estar relacionados a isso. Por exemplo, o processo infeccioso que isso causa, o processo inflamatório, o estresse, né? E tudo isso pode levar a um aumento dessa queda. Além da gente lembrar que assim, o organismo é muito inteligente. Eu falo que Deus foi muito sábio quando criou o corpo humano. A gente tem, na verdade, uma maneira de assim, que a gente fala que são os órgãos que fazem a manutenção da vida. O que é isso? A gente tende a dar prioridade para esses órgãos, por exemplo, coração, cérebro, rim. Esses órgãos são os órgãos que nos mantêm praticamente vivos. Numa situação de doenças que repercutam gravidade, o organismo da gente é muito esperto. Ele vai priorizar nutrientes para esses órgãos. Sim. E muitas vezes o cabelo fica, né? Cabelo, unha, ficam privados disso e sofrem. E por isso que a gente tem provavelmente uma queda. E, doutora, essa queda dos fios, ela pode estar também associada ao eflúvio telógeno e também à alopecia? Explica pra gente a diferença aí dos dois. Olha, é muito importante a gente falar, primeiramente, como a gente fala de um ciclo normal de crescimento de cabelo. Quando a gente fala nas fases do nosso crescimento, que elas podem durar geralmente de 2 a 6 anos, a gente, né, tudo tem uma nomenclatura, chamada de fase anágena, catágena e telógena. Dentro dessas fases, acontece geralmente o crescimento dos fios, a estabilização e a queda. Isso é o normal para todos nós. Quando a gente fala de um eflúvio telógeno, o que acontece? Esse período de queda, porque o telógeno é a queda. Esse período da queda acontece de maneira precoce, tá? Então, o eflúvio, por algum motivo, o eflúvio telógeno, por algum motivo, essa queda aconteceu precocemente. Por exemplo, o Covid, dengue, algum outro tipo de doença, uma anemia, tá? Que gerou uma queda precoce dos fios. Agora, quando a gente vai falar uma alopecia areata, que é uma outra causa que também que aumentou com Covid. O que é uma alopecia areata? É uma doença autoimune. Algumas questões autoimunes, por quê? Doenças autoimunes, eu brinco muito que a gente tem dentro da gente um exército, que são as nossas células de defesa. Elas são ideais para combater coisas estranhas, fungo, vírus, bactéria. Quando a gente tem uma doença autoimune, as nossas células de defesa reconhecem o que é nosso como estranho. E o nosso exército vai combater o nosso. Então, na alopecia areata, o nosso exército combate cabelo. Ele mata cabelo. Nossa. Nesse meio tempo, o Covid acionou essa doença que estava quietinha. Ele ativou o exército.
entendeu? Então, são 2 tipos de queda que a gente tem visto que está sendo mais frequente no consultório. Ligou, uma doença autoimune, e o eflúvio telógeno. E quanto mais rápido o diagnóstico, melhor aí o resultado do tratamento, não é não? Melhora o resultado do tratamento. O que a gente pede é assim, você identificou que a causa está acontecendo, procure um dermatologista, porque muitas vezes a gente tem que... Qual a causa? Você está tendo déficit de nutrientes? O que foi que aconteceu aí? Para a gente saber o que vai repor, o que vai tratar, para não chegar a ponto, porque assim, tem pacientes, né, que vêm, é muito triste falar isso, mas às vezes eles chegam com um pacotinho, com a quantidade de fios que caiu. Sim. E a quantidade é intensa. Então, quanto mais você deixar, maior vai ser o dano. Então, se a gente identifica antes, trata antes. E doutor, e como tratar assim essa perda de cabelo pós-Covid? Então, quando você identifica a causa, um eflúvio telógeno, eu tenho que desacelerar essa queda que está acontecendo precocemente. Eu preciso identificar a causa disso. É um déficit de ferro, é um déficit de vitamina, é alguma doença que está acionando isso? De acordo com a causa, eu vou tratar aquilo que está necessitando. Vou repor ferro, repor vitaminas, ou acionar a doença e tentar tratar a doença que foi ligada a isso. E na doença autoimune, a mesma coisa. Geralmente, a alopecia areata, ela é tratada com corticoides tópicos, às vezes infiltração de corticoide, tá? Com indutores de crescimento. Então, dependendo da causa, a gente faz o tratamento corretamente. Sim. E doutora, para quem teve essa queda, tem como recuperar os fios, o volume de antigamente? Olha, o que a gente tem visto no pós-Covid é assim, tem pacientes que demoram 4, 6, 8 meses, eu tenho paciente 1 ano pós-queda ainda em repilação, que a gente chama, tá? Sim. Que é o crescimento. Mas estão recuperando, graças a Deus, tá? Claro que se a pessoa tem um fator, uma doença autoimune, uma alopecia androgenética associada, é mais difícil ela recuperar o volume total. Mas a grande maioria, se tem a causa só pós-Covid, recupera tudo. Sim. Doutora Annelise, muitíssimo obrigada pela sua participação novamente aqui no nosso programa. Eu quero que você volte mais vezes para a gente estar falando sobre esse assunto. A gente recebeu também muitas mensagens, muitas dúvidas das telespectadoras, né, dos telespectadores. E eu quero que você volte aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço. Eu falo que é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Ótimo programa aí, ótimo trabalho. Boa tarde. Obrigada, boa tarde, ótima semana. Obrigada. Para vocês também. Obrigada. Obrigada.